Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar de um epic épico. Pois é, Quarteto Fantástico, o segundo epic, o novo Quarteto Fantástico. Esse que foi o volume que marcou o fim da fase do Walter Simonson, lançado agora recentemente pela Panini, né? Esse quadrinho ele tem 506 páginas, capa cartão, e o preço de capa tá R$ 159. Eu lembro que a gente já teve o outro epic, né, lançado aqui pela Panini, que foi o primeiro epic lançado aqui no Brasil. Esse é o volume 1, né? E esse é o volume 4, quer dizer, ainda faltam 2 volumes para essa fase aí do Walter Simonson para trás estar completa. Isto posto, eu acho que esse daqui, até agora, dos que eu li, é o mais interessante. A gente tem algumas edições extremamente emblemáticas e essa passagem, esse volume aqui de 506 páginas, tem roteiro de Walter Simonson, Al Milgrom, Len Kaminski, Paul Ryan, Tom DeFalco, Danny Figgerton e arte de Arthur Adams, Al Milgrom, James Grock, Mark Bagley, Paul Ryan, Walter Simonson. Quer dizer, time de peso e histórias que vão fazer qualquer leitor ficar feliz em reler, se é que você não leu. Porque essa fase foi uma fase muito comentada, né, nos anos 90, que foi uma fase bem dinâmica do Quarteto Fantástico. E a gente tem, obviamente, o grande chamariz, que foi essa historinha curta, mas ela é uma história muito bacana, muito eletrizante, que é a substituição do Quarteto Fantástico original. Acontece um problema ali com o Quarteto Fantástico e eles precisam convocar uma nova formação, e a Marvel, que foi bem esperta, aproveitou para colocar ali alguns dos pesos pesados da época, né? O Hulk tira-teima, o Hulk cinza, com o Logan dos X-Men, o Homem-Aranha e o Motoqueiro Fantasma foram escolhidos para ser aqueles que iam suceder a família original, né? A primeira família. Mas aqui tem um lance que é um plot que até então não havia sido explorado, né? O que aconteceria se o Quarteto Fantástico morresse de vez? Quem seriam os seus herdeiros? Quem seriam os seus substitutos? Quem daria seguimento ao seu legado? Tudo isso é rapidamente tratado aqui de uma maneira bastante dinâmica, em uma história que, mesmo sendo do comecinho dos anos 90, ela continua atual, ela continua divertida, ela continua leve. A gente vai ver muita coisa acontecendo assim à medida que as páginas vão se sucedendo. Tem Quarteto Fantástico contra o Topeira, contra Kaijus. Tem esse novo Quarteto Fantástico ajudando a solucionar essa trama que o time original tinha sido envolvido, e aí o time original volta para suas histórias. Acho que dura 5 edições essa passagem do Quarteto Fantástico alternativo, né? E todas essas edições desenhadas pelo Arthur Adams, o que já é um baita ganho para a gente que é leitor. Na sequência a gente já entra em uma fase mais cósmica da equipe, que vai ter inclusive participação dos Guardiões da Galáxias originais, aqueles lá do futuro, de 3.000 anos no futuro, muito diferente da equipe de Guardiões da Galáxias que brilhou no cinema. Aqui não tem Rocket Raccoon, não tem Senhor das Estrelas, é outro time, né? Um time menos conhecido, porém clássico da equipe. E esse tour, esse final de tour, né? Esse final de run do Walter Simonson nos reservou, inclusive, o surgimento da autoridade da variância temporal, né? Que hoje é plot aí na série do Loki no MCU. Tem muita participação dos Skrulls. A gente vai ver o Quarteto Fantástico lidando com os Skrulls em diversas situações, e é aqui que surge a Lyja, mas aí é lá na frente, na fase que o Tom DeFalco está escrevendo. Temos a edição Giant Size Quarteto Fantástico número 350, que é uma edição bastante emblemática. Eu digo emblemática porque eu não tinha lido ainda essa história, que não lembro se ela não sei se ela saiu no Brasil. A gente não sabe de tudo, né? Eu não sei se ela saiu no Brasil em outra edição,
Se saía, saiu em algum formatinho que eu não li, ou em outra biblioteca histórica Marvel, alguma coisa assim. Mas é uma edição onde o verdadeiro Victor Von Doom volta. Dessa vez não é o Christoph, não é um Destino Robô, não é ele, é o original. E aí isso vai implicar em alguns problemas para o Quarteto Fantástico. Mas o que eu achei bacana dessa edição em relação às outras foi que, por mais que as equipes sejam bastante rotativas, a gente tem Mark Bagley de uma hora desenhando, em outra é o Walter Simonson, em outra é o Arthur Adams. Não dá para perceber, a peteca não cai, a gente tem uma qualidade e um divertimento, um entretenimento muito bacana ao longo dessas 500 e poucas páginas. Outra coisa, ao meu ver, que torna essa edição bastante especial em relação às demais, é que eu acredito que ela traz alguns extras e alguns materiais que provavelmente eram inéditos aqui no Brasil, né? Essa edição ela traz um especial de Natal para fechar a edição, mas ela traz também um material aqui de Marvel, um especial da Marvel, que tem muita coisa de diferente, assim. Tem umas capas desenhadas por alguns grandes nomes da indústria, alguns pin-ups, né? Ó, são coisas e materiais assim que a gente só via quando comprava encadernados americanos. Um outro negócio que eu achei bem bacana aqui foi um mapa, né, do Four Freedoms Plaza, que é a casa do Quarteto Fantástico. Ele vem discriminando bonitinho o que tinha em cada andar, o que tinha em cada cômodo. É o tipo de coisa que é curiosidade, que é perfumaria para a edição, mas que torna a edição um pouco mais especial. Quer ver outra coisa que é bem bacana? É uma carta do Stan Lee, né, comentando um pouco do que era o conceito dele, do que era a ideia dele na criação desse Quarteto Fantástico. Enfim, no final a gente ainda tem aqui uma entrevista do Ben Green. Então, assim, é uma edição que ela se justifica. R$ 159,00 não é barato, tá? Mesmo com 500 e poucas páginas, não é um preço barato. Eu sei que tem muita gente aí que não está conseguindo acompanhar o preço das HQs. Mas se você pensar, 500 páginas são mais de 22, 23 edições de uma fase muito interessante. Então, é o preço de 4 ou 5 revistas mensais de banca hoje. Escolhas, né? Você tem que deixar de repente de acompanhar uma mensal de algum personagem para investir num epic desse, que eu acredito tá valendo muito a pena. A opção, de repente, é esperar entrar em promoção e comprar ele com algum desconto, né? Esse material, ele tem muitas histórias e muitos elementos aqui que foram introduzidos por esses autores que eu já citei, que até hoje são referenciados dentro do cânone do Quarteto Fantástico, né? Eu já li aqui no canal para resenhar o epic do Quarteto Fantástico, já li o epic dos Novos Mutantes e o dos Vingadores, e esse novo até agora foi o que eu mais me diverti, foi o que mais me agradou e o que eu acho que o melhor custo-benefício. Claro que eu sou suspeito, porque a participação do Wolverine já me faz subir um pouco o tom do gosto, do prazer, mas eu digo que a qualidade das histórias, o desenvolvimento dos personagens, a introdução de elementos como algumas questões aqui envolvendo os Skrulls, a Lígia, o relacionamento dela com o Tocha Humana, o Coisa e mesmo a dinâmica familiar do Quarteto Fantástico foram coisas que me fizeram gostar bastante deste volume do Epic. Eu acho que é uma leitura para algumas horas, se não para alguns dias, de qualquer colecionador que curta uma boa história em quadrinho aí do final dos anos 80 e início dos anos 90. Esse foi o Poptopia de hoje. Se não for inscrito, já sabe, se inscreva, ajude esse canal a crescer, a ganhar relevância nesta concorrida plataforma para continuar falando de gibi. Afinal, falar de gibi é sempre muito bom. Forte abraço e até a próxima!